bom poder reencontrar os amigos, né? Nesse momento é diferenciado, né? Da gente se encontrar nas redes sociais para conversar, para buscar uma orientação espiritual, para se conhecer um pouco melhor, como a gente vai... Olá, Rosângela, como a gente vai poder ver na temática de hoje, às vezes a gente tenta se preencher com o que não nos abastece, né? E aí a gente precisa ter o autoconhecimento para ter maior consciência, né, do que a gente está trazendo para nós, ou o que a gente está buscando, para que a gente realmente seja feliz, né? Que o que importa é o nosso bem-estar, a nossa felicidade, a nossa saúde, estar de bem com a vida, né? E isso alguém pode ter muito e não estar bem. E alguém pode, na simplicidade, né, estar muito bem. É um pouco o que a gente vai ver nessa temática de hoje, né, que diz respeito à nossa ansiedade. A ansiedade e as leis divinas, né? O mundo, a vida é regida pelas leis divinas. Aí como é que nós lidamos, né, com essa realidade? A gente fica ansioso, a gente fica com medo, a gente consegue obedecer, seguir essas leis de forma a não ficar se debatendo, sofrendo, angustiado, né? Então, as nossas reflexões hoje prometem, né? É uma reflexão nesse nível. Então, a gente vai iniciar nosso encontro, né? Talvez, para quem ainda não nos acompanhou, hoje, nessas lives, a gente tem um roteiro, né? Com oração inicial, oração final. As nossas reflexões partem de uma leitura do Evangelho, e no final das nossas reflexões a gente faz algumas dicas psicoterapêuticas, né? Um pouco da nossa experiência de consultório, a gente, na temática abordada, dá algumas dicas de como que cada um de vocês, né, que está nos acompanhando, pode fazer um exercício terapêutico para se melhorar. Exatamente. Então, boa tarde a todos, né, que já estão aqui conosco, boa tarde a todos que nos acompanham nesse encontro desse sábado, nesse diálogo psicoterapêutico e espiritual. Vamos iniciar aqui o nosso encontro dessa tarde aqui, nessa companhia de cada um de vocês e na companhia espiritual desses irmãos maiores. Zivandro, contigo. Então, nesse momento, manifestamos a nossa gratidão a Deus, né, por nos permitir esse encontro. Ele possa enviar nesse final de tarde os seus anjos às portas das nossas casas. Que neste momento os anjos possam adentrar os nossos lares, remover toda e qualquer influência negativa, todos os fluidos, energias negativas que possam afetar o nosso bem-estar mental e emocional. E que esses anjos, especialmente o anjo da guarda de cada um de nós, o nosso mentor espiritual, possa estar do nosso lado durante as reflexões dessa live, nos ajudando a fazer a revisão de vida, ajudando a identificar as nossas fraquezas, as nossas feridas e também as nossas capacidades. O que está ao nosso alcance, com os nossos esforços, com os dons que Deus nos deu, fazer a nossa luz interior, o amor, a pureza, a perfeição que Deus criou em cada um de nós, que elas possam resplandecer, que nós possamos
nos fazer mais leves, mais luminosos, mais bonitos, como Deus nos projetou. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos aqui iniciar nossa leitura de hoje. A leitura, a parábola de hoje diz o seguinte. Só convidando, né, as pessoas que nos acompanham, se puderem, né, estender essa nossa mensagem lá no perfil de vocês do Facebook, vamos realizar o compartilhamento, né? Quem sabe vão estar oportunizando alguém que precisa dialogar conosco, fazer parte desse diálogo através do compartilhamento que vocês podem fazer, tá? Então, a gente agradece. Exatamente. Então vamos lá para a nossa leitura de hoje. Diz assim. E ajustando com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam no ócio, ociosos na praça. E disse-lhes, ide-vos também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhes, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse-lhe a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não ajustastes tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, essa passagem, ela é uma passagem que envolve cálculos, né, de matemáticos. Aí, por vezes, o nosso raciocínio não acompanha bem o entendimento de um chateamento que existe aí, né? Os trabalhadores da primeira hora ficam chateados com relação à remuneração dos trabalhadores da última hora. Então, Jesus conta a história de um chefe de família que foi a uma praça e convidou na primeira hora, no início do dia, trabalhadores para irem para a sua vinha e acertou 1 denário como pagamento. Lá pelo meio do dia, ele, passeando na praça, encontrou outros trabalhadores ociosos, acertou o mesmo valor, para trabalhar só meio-dia. Passado mais um pouco de tempo, outro grupo acertou novamente, para trabalhar menos tempo, 1 denário. E quase no fim do dia, já no fim da tarde, chamou os trabalhadores da última hora, era a última hora de serviço. E para esses, o chefe de família convidou para trabalhar na vinha com um acerto de 1 denário também. Então, os trabalhadores da primeira hora, que trabalharam mais tempo, ficaram chateados, né? Porque
que quem trabalhou bem menos tempo recebeu o mesmo tanto que eles. Né? Então, há de um conflito. Então, assim, pessoal, a gente já vê aí a questão da insatisfação, né, como bem foi colocado pelo Exivando. A insatisfação daqueles que já estavam lá durante o dia todo trabalhando, com aqueles que chegaram depois e receberam a mesma quantia, né? E aí nós entramos nessa compreensão de que essa comparação que é feita através desses trabalhadores, né, da primeira hora, aqueles que iniciaram lá durante o dia, observando que aqueles da última hora ganharam o mesmo tanto, gerou um incômodo, né? E muitas das vezes, as pessoas, se percebem ansiosas justamente por essa comparação que elas tendem a fazer, né? Elas fazem uma comparação com o outro, elas olham para o outro, né? E se incomodam como aquele está progredindo, como aquele está andando. E aí entra na ideia da comparação. E essa comparação, né, ela mexe intimamente com a gente, mexe no nosso interno, como mexeu com esses trabalhadores. E aí gera uma ansiedade, porque gera um inconformismo. A pessoa começa, tal como o personagem da parábola, começa a se sentir injustiçado, se sentir preterido, né? E esse sentimento vai sendo borbulhado dentro dele, né? Vai gerando uma insatisfação, gerando outros sentimentos, gerando uma ira, gerando uma revolta, que dá margens para essa ansiedade, né? Porque ela fica em seus pensamentos, né? Com aquela comparação, por que aquele é melhor que eu? Por que aquele está ganhando melhor que eu? E assim, no dia a dia, muitas pessoas acontecem. Elas começam a olhar para o outro e começam a se comparar. Elas começam a olhar para o outro e começam a se medir, né? Esse padrão de medida é o que acaba adoecendo as pessoas emocionalmente, né? Porque elas querem encontrar uma resposta a partir da lógica que elas têm, né? Então, quando nós temos uma lógica, nós queremos medir o externo a partir daquilo que eu tenho como concepção. E aí isso vai atrapalhando o olhar verdadeiro, porque nós não conseguimos compreender a realidade, a vontade, de repente, do Senhor, né, das terras. Então, quando existe esse olhar de comparativo, ele, digamos que seja a primeira porta para a ansiedade. Então, nós temos que ter cuidado, né, para que não sejamos tal como esse trabalhador da primeira hora, que se compara, né, com aquele que chega da última e não acha justo, né? Se eu ganho um denário, ele que chegou por último tem que ganhar menos, né? Por quê? Porque eu acho. Então, se ele está ganhando um denário que chegou por último, eu tenho que ganhar muito mais. A gente julga o externo e quer que o externo aconteça a partir da nossa vontade, a partir da nossa concepção, a partir da nossa ótica. E aí, quando eu não consigo controlar o externo, porque o externo é alheio a mim, eu entro nesse sentimento de ansiedade, né? Porque eu quero controlar o que não me pertence. Eu quero controlar o outro, eu quero controlar a vontade do outro, a opinião do outro, e eu não vou conseguir. É verdade. É triste, né? Porque, assim, vamos nos pensarmos no lugar desses trabalhadores. A gente vai realizar o mesmo serviço, aí eu começo a trabalhar 8 horas da manhã e ganho X. Aí alguém chega 5 horas da tarde, faltando 1 hora para acabar o serviço. Aí essa pessoa vai trabalhar 1 hora apenas. Eu trabalhei 7. Aí o patrão vai e paga o mesmo valor para os dois. Então isso, para cada um de nós, é impactante, né? Vem logo a ideia de injustiça. Não é justo. Mas, o que foi acertado?
Os trabalhadores da primeira hora, começaram 8 da manhã, digamos, eles acertaram com o patrão que iam ganhar um denário. E no final do dia eles receberam um denário, o que foi acordado. É justo. E o patrão pagou para quem trabalhou apenas 1 hora também um denário. Então, assim, na nossa cabeça matemática, racional, de como o ego, como o nosso ego, que é terreno, faz a leitura do pagamento, cabe o entendimento da injustiça, quando a gente lê com os olhos do ego. Mas, se a gente for fazer uma leitura diferenciada, com uma profundidade maior, entendendo que essa vivência do tempo, né? De repente eu fiquei lá 8 horas de tempo, só que eu vivia me escorando na sombra, tirando a bronca, fazendo de conta que estava trabalhando e não trabalhava. Batendo papo com quem estava trabalhando, e além de eu não ser produtivo, eu ainda tornava o outro improdutivo pela distração da minha conversa. Então, como que eu vivi essas 8 horas de tempo? De repente, aquele trabalhador da última hora chegou lá e aproveitou mais aquela 1 hora de tempo que ele trabalhou do que aquele que estava 8 horas de tempo. Então, para Deus, o que importa não é a quantidade, mas é a qualidade. Uma hora de atividade com boa qualidade vale mais do que 8 horas de atividade sem qualidade. Então, talvez até haveria muita justiça, sim. Aquele que ganhou um denário por um dia de trabalho podia ter recebido até só 50 centavos, né? A metade de um denário. Porque ele estava lá era atrapalhando ainda o serviço dos outros. Então, na nossa vida também, o interessante, né? Vamos pensar que a nossa vida toda seja uma diária. Como que a gente aproveita a vida? Como que a gente cultiva a vinha? Como é que a gente está lá trabalhando na nossa vida? Será que a gente está aproveitando para o desenvolvimento das nossas virtudes, para o nosso crescimento moral, para a gente se tornar pessoas mais humanas, mais sensíveis, mais amorosas? De repente, eu vivo 60 anos e não faço uso dessa quantidade de tempo para cultivar coisas boas em mim. E alguém, né, vivendo apenas 15 anos, pode ter, nesse curto espaço de tempo, né, 1/4 do que eu viveria 60. Com 15 anos, essa pessoa aproveita para buscar uma orientação moral, para fazer boas leituras, para ouvir pessoas sábias, né, para fazer meditações, estar aqui na Terra mais conectado com Deus, né, com as boas orientações espirituais. Então, o tempo ele é relativo. Ninguém merece mais só por conta da quantidade de tempo na vinha. O nosso merecimento maior está no modo como nós participamos, como nós trabalhamos na vinha, se de modo produtivo, frutífero. Né? Então, o que importa para Deus é a qualidade. Então, qualidade vale mais que quantidade. Alguém pode pensar que é mais sábio, que é superior aos outros, porque eu tenho tanto tempo já nessa profissão. Porque eu tenho tanto tempo de estudo. Porque eu tenho X idade, uma idade elevada. Então, você que está chegando agora, você que é mais novo, se coloque no seu lugar porque você é mais baixo que eu. Você é inferior. Então, quantidade não quer dizer muita coisa. Um intervalo de tempo mais curto pode garantir uma maturidade, uma produtividade maior, né? Pela qualidade como se vive o tempo. Então, a chamada da leitura vai um pouco para isso também, para que nós vivamos o tempo com mais qualidade.
Exatamente isso. E aí entra um outro aspecto que nós precisamos trabalhar, que é o olhar do ego não compreendendo as leis divinas, né? A gente sabe ali que naquela vinha, né, existe um dono, e como existe um dono, existe as regras, né, daquele dono, né? Então ele cria e cuida da forma que ele bem quer, né? Porque é dele, aquele espaço é dele, pertence a ele. E existem seus trabalhadores, né, que somos todos nós, né? Se a gente for olhar assim, o dono e os trabalhadores por uma outra perspectiva, vamos primeiro fazer uma análise assim muito rápida. Como o Exandro colocou lá no início, tinha o dono, contratou os trabalhadores, tiveram aqueles que trabalharam lá no início há mais tempo, foi acertado um denário, e aí na última hora ele resolveu chamar mais outros trabalhadores, e na hora de pagar, pagou igualmente a todos, né? Aqueles primeiros não concordaram, não entenderam por quê, né, que aquele dono da vinha estava pagando da mesma forma, né, para aqueles que iniciaram lá. E aí eles não aceitam. Eles vão de encontro com a ideia do patrão, né? Do patrão ali, daquele que contratou. Vão questionar. E às vezes nós somos esses trabalhadores, né? Que nós somos conduzidos pelo nosso ego, né? E aí quem é o nosso patrão? Né? Quem é o dono da vinha? Às vezes é Deus. E Deus tem as suas leis divinas. Né? Deus tem as leis que regem a humanidade, que regem a vida, que regem a encarnação. E por vezes nós nos sentimos injustiçados e não concordamos com aquilo que é dito pelo rei maior, né? Pelo dono, pelo mestre, pelo criador. E aí nos revoltamos, nós nos questionamos, né? Questionamos aquele que nos contratou, aquele que nos criou, trazendo de uma outra forma. E a gente, através dessa revolta, né, a gente traz essa inibição, como é que eu posso dizer, essa insubmissão, né? A gente se sente assim no direito de questionar, mas por quê? Não deve. Eu cheguei lá primeiro. Por que fulano recebe a mesma coisa que... A gente também se vê nesse papel. Às vezes Deus está nos ajudando de forma igual, mas às vezes a gente se acha mais merecedor que os nossos irmãos, porque às vezes a gente frequenta uma igreja, porque a gente vai todos os domingos, ou vai todos os sábados, não sei, ou porque a gente julga fazer um ato religioso, ou porque, não sei, a gente inventa as nossas justificativas e quer questionar e se coloca insubmisso, né? Questiona a justiça divina. Porque a gente acha que o outro não merece, porque o outro não vai para uma igreja, porque o outro não pratica nada, porque não sei o quê. E aí a gente se coloca nesse papel daquele que cobra, daquele que questiona a Deus, né? Tal como o trabalhador da primeira hora lá que questionou o dono, né? Que quis ajudar e que quis agradecer todos da mesma forma. Deus é isso. Ele quer agradecer, ele quer acarinhar, né? Ele quer afagar a todos da mesma forma, porque aos olhos dele, se foi primeiro, se veio depois, todos são filhos, né? E ele vai querer dar esse denário através do amor dele, né? Da mesma forma para todos. E a gente não aceita, às vezes. A gente deixa o nosso ego controlar a situação e dar a resposta. A gente quer dizer assim, não pode ser feito dessa forma. Por que que o outro vai receber do mesmo jeito? Por que que o outro é mais merecedor? Porque eu sou mais merecedor que o outro. E a gente precisa não ser esse trabalhador da primeira hora que vai julgar o dono da vinha, mas ser aquele que vai agradecer, independente de tudo, porque ele está me dando aquilo que foi acertado comigo. Ele está me dando aquilo que eu mereço, aquilo que é meu de direito. Então, eu não tenho que medir aquilo que Deus, né, me dá, né, como o trabalhador não teria que medir aquilo que ele recebeu. Então, é ter a gratidão por estar recebendo, por ter a oportunidade.
A gente pode, em determinadas situações, manifestar nossa gratidão, né? De repente, para minha sobrevivência, para suprir as minhas necessidades, eu precisaria de 1 denário pela minha diária. Isso me faria feliz. Mas aí, se eu não vejo o outro que chegou por último receber menos, isso vai me provocar insatisfação. Por quê? Que o quanto que o outro recebe mexe com a minha satisfação. A minha necessidade continua sendo a mesma, né? Eu precisava de 1 denário por uma diária e recebi. Se o outro receber 1 denário também, bom para ele, né? Que teve um patrão generoso, que reconhecendo as necessidades dele, deu 1 denário para suprir a necessidade dele, porque esse patrão não é mesquinha. Esse patrão não fica fazendo a conta na ponta do lápis para tirar de ninguém. Ele quer dar, ele quer abastecer, ele quer suprir a necessidade de cada um. E aí, quando ele faz o convite, né, aos trabalhadores, a gente tenta se colocar no lugar dos que recebem o convite. Como que a gente recebe a um convite para trabalhar nessa vinha, né, que é a vinha, é o campo onde nós vamos desenvolver as nossas virtudes, as virtudes morais, as virtudes humanas, as virtudes espirituais. Então, nós somos convidados por Deus a todo instante a adentrarmos esse campo, essa vinha, que é cada um de nós, onde nós vamos cultivar, onde nós vamos desenvolver as virtudes. Mas aí a gente, quando recebe esse convite, né, os convites para trabalho, a gente fica pensando nos benefícios materiais para poder despender esforço, ou a gente despende esforços também para ter os benefícios morais e espirituais. Aqui na parábola, né, os trabalhadores de última hora receberam 1 denário por conta do empenho deles, né? Eles poderiam muito bem ter pensado assim: eu estou aqui na praça, já são 5 horas, daqui 6 horas encerra o expediente de trabalho. O que eu vou fazer lá? Vou trabalhar só 1 hora de tempo? Ele vai me pagar uns 10 centavos só. Então, eu nem vou lá. Os empregados, né, aqueles trabalhadores que estavam ociosos, aceitaram o convite, né? E aproveitaram a oportunidade. Então, por vezes, as oportunidades aparecem para a gente e a gente despreza, né? A gente deixa para lá as oportunidades por calcular que os benefícios que a gente vai ter são poucos. Então, numa perspectiva materialista, a gente está sempre calculando se vale a pena ou não. E se a gente vai ganhar muito, se vai valer a pena. Se eu achar que materialmente eu vou ganhar pouco, eu não vou. Então, o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral, ele não faz cálculos. Ele aproveita toda e qualquer oportunidade. E aí, como estamos abertos a aproveitar todas as oportunidades, a possibilidade de nós crescermos, de nós evoluirmos, de nós nos melhorarmos, vai ser maior do que daqueles que, antes de aceitarem um convite de trabalho, ainda ficam fazendo as contas, se vai valer a pena ou não. Esses trabalhadores que estavam na ociosidade dizem, com a leitura da parábola como um todo, eles nos dizem que estavam lá ociosos, sim, por falta de oportunidade. Então, quando apareceu essa oportunidade, eles aceitaram trabalhar, né? Então, alguns dos nossos irmãos, muitas vezes, nós não podemos julgar,
eles não têm certa maturidade, não conquistaram determinadas virtudes por conta da falta de oportunidades, né? Nós sabemos que a sociedade ela é diversa, as famílias são diversas e a muitos falta a oportunidade. E para esses que tiveram pouca oportunidade na vida, quando eles aceitam o convite de Deus, que eles se melhoram, eles trabalham na vinha e conquistam virtudes, isso é motivo para festa no céu. É um motivo de festa para Deus, né? Daí aquele um conto que ele dá para o trabalhador da última hora ser muito justo, né? É a gratidão, é a felicidade do pai por aquele que estava sem oportunidades e aceitou o convite, né? Que nós estejamos sempre atentos, né, às oportunidades que se apresentam para nós. Exatamente. E, assim, a gente precisa, né, manter esse sentimento de gratidão, porque quando nós estamos agradecidos por tudo que acontece, conseguimos controlar qualquer outro sentimento que possa vir a existir, inclusive o sentimento de insatisfação interior, gerador da ansiedade, né? Vamos ver quem está aqui conosco, Zivandra, nessa tarde. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês podem comentar, tá? Fazer perguntas, fazer colocações. Para a gente é importante esse retorno de vocês. Algo que vocês queiram acrescentar, algo que vocês queiram perguntar ou corrigir. A Rosângela está aqui conosco, a Alda, né? A Andréa Formigosa, a Andressa Caldeirado, a Mara, a Jane, a Leonice, o Gilson, a Vera Lúcia. E a Andressa Caldeirado, ela coloca aqui uma situação para a gente, Evandro. Ela diz assim: descobri recentemente que perdoar quem nos feriu acaba por desenvolver amorosidade ao próximo. Desenvolver amor é uma tarefa não muito fácil. Exatamente, né, Andressa? Perdoar, na verdade, a gente começa, quando a gente perdoa, a gente encontra com uma essência nossa, né? A gente se descobre quem nós somos verdadeiramente. E aí, por isso a gente desenvolve essa amorosidade, mas é porque essa amorosidade já está ali dentro de nós, pedindo para que nós possamos trazê-la à tona, né? E aí o ato de perdoar é um ato de libertação, muito mais para nós do que para o outro. E aí, quando nós nos libertamos, né, nós seguimos aquele pensamento de Cristo, que fala do jugo leve, né? E a gente fica leve, e a gente acaba doando o que nós temos de melhor internamente. Contudo, como você bem coloca, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que vale muito a pena. Andressa, essa dificuldade, né, ela está sempre se apresentando na nossa vida, né, quando a gente se depara com situações novas. Então, existe sempre um aspecto da nossa vida onde a gente está inerte, onde nós estamos parados. Então, às vezes, uma determinada situação que a gente não consegue perdoar, a gente não consegue se movimentar, pode refletir um estado inerte há muito tempo. Então, vamos pensar no movimento de um carro. Um carro, para ele dar a partida, para ele sair do estado parado onde ele está, ele vai precisar de uma força maior. E das marchas do carro, a que tem força maior é a primeira marcha. Então, a gente passa a primeira marcha para sair, para o carro entrar em movimento. Depois que o carro ganha movimento, a gente passa para a segunda marcha, para a terceira, para a quarta marcha, para a quinta. E aí, quando o carro já está num fluxo, né, num movimento maior, ele vai precisar de menos força. Vai subindo a marcha e o carro faz menos força para se deslocar. Então, quando a gente tem essa dificuldade de perdoar numa determinada situação, é porque a gente não tem ainda habilidade, ainda não ganhou velocidade, não tem se movimentado muito
nesse quesito, nessa situação. Aí a gente faz um esforço maior, é isso. Os trabalhadores da primeira hora, né, talvez muitos anos sem trabalhar, lá na ociosidade, para eles saírem daquela inércia, da ociosidade, para ir trabalhar, talvez eles tenham que ter feito um esforço também, né? Puxar assim uma coragem para ir trabalhar. Daí a recompensa, eles foram bem remunerados pelo esforço deles. Então, todo esforço inicial nosso pelo bem, ele pode ser um pouco mais exigente, mas depois a gente já vai perdoar mais fácil. Você pode ter essa dificuldade inicial, depois, quando aparecer a mesma situação, você já perdoa com mais facilidade, né? E o desafio do perdão, ele é permanente, né? Mais lá na frente vão aparecendo situações mais complicadas, mais difíceis de perdoar, e a gente vai ter que mobilizar grandes forças mais uma vez. Exatamente. Então, pessoal, a Mário também está aqui conosco, Mário Martins. Bem-vindo, Mário, sempre nos acompanhando. Que bom ter a sua presença por aqui. Bem-vindo, Mário. E aí, agora, pessoal, nós vamos para as nossas dicas terapêuticas de hoje. A primeira dica terapêutica, né, são sempre 4 dicas, né, que nós damos, e a primeira dica terapêutica é confiar nas providências e leis divinas. Por quê, pessoal? Um dos geradores da ansiedade é você ter, por exemplo, a sensação de urgência, né? Nós temos, quando você está ansioso, você quer tudo para ontem, né? Ou para antes de ontem. Então, você quer tudo logo, tudo no seu tempo, tudo de acordo com a sua vontade, né? Porque você tem essa urgência, você tem essa necessidade de que as coisas aconteçam logo, você não consegue esperar, né? E quando você percebe que tem que esperar, a sensação de ansiedade, ela lhe toma, né? Porque você entra em um estado de nervosismo, de agitação interna, de incompreensão, e aí você quer que as coisas aconteçam logo para que você se sinta livre logo daquilo. E aí, quando nós caímos nessa questão de querermos as coisas ao nosso tempo, do nosso jeito, né, nós caímos também na ideia de questionar os desígnios de Deus, né, questionar as leis divinas. Nós acabamos por não concordando, porque que as coisas estão acontecendo tão devagar? Né? Por que elas não acontecem da forma que eu quero e na rapidez que eu quero? A gente acaba por começar a questionar, né? E a nossa paciência, ela vai faltando, né? Nós nos sentimos até no papel, tal lá como o trabalhador da primeira hora, de querer questionar o Criador, né? De não aceitar as regras ou as leis impostas pelo dono da vinha, né? A gente quer questionar o Pai, quer questionar o nosso Criador, quer questionar Deus, porque as coisas estão acontecendo lentamente, nós não concordamos com as coisas que estão acontecendo e com a velocidade que elas acontecem. E essa lentidão nos incomoda, porque nós queremos satisfazer o nosso ego e queremos que as coisas aconteçam na velocidade que eu quero, que eu me proponho, que eu penso, né? Esse sentimento de impaciência, esse sentimento de incompreensão, né, de intolerância, ele vai gerar uma ansiedade. Por quê? Porque as coisas precisam acontecer no seu tempo. Porque Deus planeja as coisas de acordo para acontecer. Por exemplo, se a gente trouxer aqui para a questão da pandemia, é claro que a gente, né, queria que essa pandemia acabasse, mas existe o tempo, porque, querendo ou não, a pandemia ela vem para nos ensinar algumas coisas, né? Nos ensinar, inclusive, a paciência, a amorosidade. E aí, quando eu quero acelerar para simplesmente me ver livre, eu deixo de aproveitar a oportunidade que eu tenho de crescer e aprender com aquela situação. Só que eu entro num estado de ansiedade porque eu quero que seja do meu jeito. E eu começo a questionar a Deus. Eu começo a dizer que Deus, inconscientemente, né? Eu não digo que isso é um pensamento consciente, mas inconscientemente, dizer que Deus não está sabendo fazer a situação direito. Que Deus está fazendo as coisas numa lentidão. Está fazendo as coisas com morosidade.
E aí nós não sabemos esperar, né? Nós queremos para ontem e questionamos e por quê. Queremos ser mais poderosos, por vezes, do que o próprio Pai, do que o próprio Criador. Né? Queremos ter esse poder da decisão mais que Ele. E aí, como isso é algo que não pode acontecer, a gente entra nesse estado de ansiedade, porque a gente não consegue ser mais poderoso que Deus. A gente não consegue ter esse poder de decisão mais que Deus. E aí não acontece, a gente entra num estado de ansiedade. E aí, por não ver, a gente entra nesse círculo vicioso de cada vez mais querer, e não acontecer, e não acontecer. Então, a primeira dica é justamente essa. Confia no Pai, né? Confia nas providências divinas. As coisas estão acontecendo na velocidade que elas precisam acontecer e no momento que elas precisam acontecer. A primeira dica é essa. Para quando nós estivermos ansiosos, confiar nas providências divinas, saber que Deus está fazendo tudo no momento e na velocidade correta. É isso, né? Então, acho que nos tranquiliza, né? Nos traz serenidade, confiar nesse Deus que realmente orquestra tudo. Deus tem uma sabedoria que a nossa sabedoria não alcança, né? Então, Deus tem uma amorosidade infinita. Então, esse ser sábio, que nos ama infinitamente, que está orquestrando tudo. Então, nos acalmemos, né? Então, essa confiança na providência divina vem nos asserenar, né? Reduzir a nossa ânsia, a nossa ansiedade. Outra dica terapêutica para reduzir a nossa ansiedade é a gente não ficar olhando muito para a vida dos outros, não ficarmos nos medindo com os outros. De repente, para satisfação das minhas necessidades, né? Para o que eu realmente necessito, eu já estou abastecido, eu já tenho, né? E eu devo me tranquilizar. Mas muitas vezes eu tenho o que eu precisava, mas eu fico olhando que os outros têm mais do que eu, isso me provoca uma insatisfação. Então, que o outro não seja parâmetro para eu avaliar a minha vida, que eu não fique me medindo com o outro. Então, essa dica terapêutica tomemos a nós próprios como parâmetro de avaliação. Como é que eu vou tomar a mim mesmo como parâmetro de avaliação? Em vez de olhar para os outros, eu vou olhar como eu vim de ontem, né? Como eu estava ontem, como é que eu cheguei até aqui? Uma pessoa que se aborrece com facilidade. Então, eu vou tentar, hoje, me fazer alguém diferente, né? Não vou me aborrecer, vou ser um pouco mais tolerante com as outras pessoas. E aí eu vou comparar como eu estava ontem, como eu estou finalizando o dia de hoje, como eu finalizo essa semana. Eu posso me impor ou me propor a uma meta de curto prazo, né? Deixa eu ver o que eu posso trabalhar em 3 dias, o que eu posso trabalhar em uma semana, o que eu posso trabalhar em mim em um mês. E pensar assim, no mês de junho, eu estive gastando dinheiro mais do que devia. No mês de junho, eu consumi muito açúcar ou bebida alcoólica. No mês de junho, eu machuquei muitas pessoas. Então, nesse mês de julho, ou no mês de agosto, eu posso me propor a entrar o mês de agosto diferente, né? Me melhorar. Então, eu vou me comparando num período passado a um período novo e eu vou me tornando alguém melhor lentamente. Quando eu me comparo com o outro, eu vou sempre encontrar alguém que, na minha visão, é mais que eu. Aí eu vou me sentir sempre inferiorizado. Eu vou achar que tem alguém que tem mais dinheiro do que eu, alguém que é mais feliz que eu, alguém que é mais amado pela mãe que eu, alguém que parece que recebe mais bênçãos de Deus do que eu.
Então, sempre vai ter alguém que no nosso cálculo egóico, quando a gente bota o nosso ego para avaliar, a tendência é nós nos inferiorizarmos. E a gente fica mergulhado, preso, escravo da inferioridade e das nossas imperfeições. Quando a gente se compara com relação a gente mesmo num passado recente e vai se melhorando aos poucos, o grande ganho é nós nos melhorarmos, né? A cada semana, a cada mês, a cada ano, eu vou conquistando virtudes novas, vou me tornando uma pessoa melhor, mais amorosa, mais equilibrada, mais paciente, mais iluminada, mais sábia. Isso é resultado, né, de um comparativo que nós realizamos de como estamos evoluindo, como que a gente está aproveitando o tempo. Exatamente. E aí, já aproveitando a deixa do Evandro, passamos para a nossa terceira dica terapêutica, que fala justamente do tempo, né? Um outro fator da ansiedade é sabido que é esse controle do tempo. Né? A pessoa ansiosa, ela quer controlar tudo à sua medida, né? Quer controlar tudo ao seu ver, quer controlar tudo a partir da sua compreensão, muitas vezes egóica, como bem disse a Evandro. E aí, o que acontece? Em uma linha, né? Geralmente a pessoa ansiosa, ou ela se pós-ocupa com o passado, ou ela se preocupa com o futuro, né? Ou a pessoa ansiosa, geralmente ela fica pensando o que ela deixou de fazer, como ela deveria ter feito, por que ela não fez daquela forma, por que ela fez daquela forma. Se condenando, né? Se condenando, né? Se pós-ocupando, já passou, né? Ela fica se culpando, se julgando, se condenando com algo que já passou, que ela não tem esse poder de voltar no tempo e fazer diferente lá atrás. Quando não, ela fica se preocupando com o futuro, né? Pensando amanhã vai ser dessa forma, porque daqui a um mês vai ser dessa forma, porque quando passar a pandemia eu vou estar desse jeito, porque no final do ano, se isso não acabar, vai estar desse jeito, porque ano que vem eu não vou conseguir viajar, porque será que a pandemia ainda vai existir, né? Trazendo para essa ideia de pandemia, será que até dezembro ainda vai ter a pandemia? Eu já perdi tanto tempo para trás, já passou tanta coisa, já deixei de fazer. Então, ela vive nesse polo, nesse paralelo do passado e do presente, e aí ela esquece do passado e do futuro, e ela esquece do presente, né? Ela não vive o presente, ela não vive o agora para crescer, ela não vive o agora para aproveitar e se oportunizar. Ela vive essa preocupação, essa pós-ocupação com o passado, se lamentando das coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer. Ela vive essa aflição, esse medo, essa insegurança do futuro, esse sofrimento por antecipação de um futuro que pode nem acontecer. E aí, nesse entremeio, ela deixa de viver aquilo que ela precisava viver, que é o agora, né? A gente precisa viver o passado. Aliás, perdão, a gente precisa pegar o passado para nosso aprendizado, né? O passado, ele servirá para o nosso aprendizado. Aprender com algo que eu fiz lá atrás. Eu não tenho como voltar, mas eu posso aprender com algo que eu fiz lá atrás para que no meu presente eu faça diferente. E o meu futuro eu posso sim traçar planos, mas eu não posso viver o futuro. Eu não posso viver o futuro, por quê? Porque o meu futuro, para que ele exista, para que ele aconteça, eu tenho que viver o meu presente primeiramente, né? Eu tenho que viver o meu agora, é como se fosse uma sementinha plantada agora. Então, como é que eu vou querer que lá na frente tenha uma árvore frondosa, com frutos, se eu não plantei, porque eu esqueci de viver o presente? Porque eu fiquei pensando muito lá atrás da chuva que não veio. Porque eu fiquei pensando na frente da árvore que eu teria, mas eu esqueci de plantar, né? Então, a gente precisa, né, vivenciar o presente o tempo de forma correta, ou seja, vivenciar o presente. E essa é a nossa terceira dica de hoje.
terceira dica terapêutica é eu não me preocupar com o futuro, não me pós-ocupar com o passado, mas eu vivenciar o presente. Entender que o meu passado é para que eu aprenda com os meus erros, e o meu futuro é que eu trace planos, mas que eu não viva esses dois polos, que eu viva o presente, para que eu não entre nesse estado de ansiedade constante. A quarta dica terapêutica, então, diz respeito à primazia da prosperidade espiritual. Então, existem vários tipos de prosperidade. Pensemos prosperidade material, prosperidade espiritual. Na nossa sociedade, né, quando as pessoas se referem à prosperidade, está muito vinculada à aquisição de bens, né, prosperar materialmente. Mas aqui a gente lembra que a primazia, né, a primeira prosperidade, a que a gente deve colocar em primeiro plano, não é a prosperidade material, é a prosperidade espiritual. Ela deve ser a mais importante para cada um de nós. É claro que a gente vai precisar de comida, vai precisar se vestir, vai precisar de casa, mas a gente pode fazer isso de uma forma que nos satisfaça sem ostentação e investindo maiores esforços para a nossa prosperidade espiritual. Porque aquilo que a gente acumula, né, como prosperidade espiritual, a gente leva para a eternidade. E aquilo que a gente acumula como prosperidade material, a gente não leva para canto nenhum. E muitas vezes, porque você não investiu em educação, você não amadureceu, não propôs educação e maturidade para os seus filhos, que são investimentos espirituais, educação e maturidade, você deixa alguns bens materiais para eles e eles vão gerir muito mal, vão estourar tudo e acabar muito rápido. Porque você se preocupou só com o material e não se preocupou com a sabedoria, com a maturidade, com a educação, que é acadêmica, escolar, mas também uma educação doméstica, familiar, né? Tem alguns ensinamentos que são lição da família, né? E é a esse ensinamento, sobretudo, que eu me refiro agora. Então, quando a gente não coloca essa prosperidade espiritual que garante o nosso desenvolvimento interior, a nossa maturidade, em primeiro plano, a gente acaba se desvirtuando, né? E querendo uma perspectiva hedonista da vida, né? Então, o hedonismo é quando a gente busca o prazer. Então, muitas vezes entra ano e sai ano e o que a gente quer é só alegria, diversão e prazer. O prazer da boa comida, o prazer da realização sexual, o prazer das compras. Então, a gente quer prazer. E a prosperidade, ela não se consolida da vivência do prazer. A gente tem que equilibrar, né, o prazer, a satisfação, mas também o esforço, o sacrifício. Para que eu tenha as conquistas que eu necessito, às vezes eu preciso renunciar, eu preciso me sacrificar, eu preciso economizar, né, eu preciso priorizar o que é melhor e deixar o que não é bom de lado, isso é a renúncia. Então, o hedonismo, quando a gente quer na nossa vida só o prazer, a gente vai vivendo o efêmero, o passageiro, né, o imediatismo, e vai levando a vida se preenchendo disso. Passados alguns anos, alguém que se entregou ao hedonismo, ao prazer, vai se deparar com um vazio interior, né? Então, o hedonismo não nos preenche. Outro, o niilismo, né? Você não ter uma perspectiva para o que vem depois, não se preocupar com o amanhã, não se importar com o amanhã, achar que a vida é só o momento presente. Aí, para que eu vou fazer, para que eu vou me melhorar se o amanhã é incerto?
Essa compreensão do nada, né, Zivandro? E aí você pode achar que o seu amanhã, o seu futuro é um vazio. Você fica inseguro com relação ao futuro, né? Algo que parece um deserto, o nada, né? E isso é assim desmotivante. E tem gente que é abatido por esse niilismo, né? Inclusive se vê tão sem sentido na vida, não vê sentido para o futuro, vê um vazio na sua frente, essa pessoa também vai ficar presa a um vazio interior. E outra forma de provocar o vazio interior é a saturação, que quando a gente também vive correndo atrás do que não nos preenche, né, das coisas efêmeras, só do prazer, do imediatismo, tem uma hora que bate o cansaço. Você vive fingindo para todo mundo que você está bem. Então você tem uma hora que você vai cansar de estar naquele sorriso artificial, usando aquela máscara. Você vive fingindo para todo mundo que suas contas estão equilibradas. Você está na pindaíba, devendo para Deus e o mundo, mas está ali naquela pose, fingindo que está feliz. Vai ter uma hora que você vai saturar, vai cansar. Então, alguns artifícios que a gente usa para se enganar, para demonstrar para os outros que a gente está bem quando na verdade não está, tem uma hora que a gente cansa. Aí vem a saturação. Quando a gente está cansado, saturado, a gente se depara mais uma vez com o nosso vazio interior, nosso vazio existencial. Então, para que não sejamos tomados por esse vazio, nós precisamos nos abastecer daquilo que nos preenche, né? Que é a fé, a confiança em Deus, buscando a nossa maturidade, se enchendo de amor, desenvolvendo a capacidade de perdoar, de ser generoso, de fazer o bem pelos outros, de estar feliz e realizado interiormente, profundamente, e isso a gente só atinge no autoconhecimento, na nossa busca interior, se trabalhando, buscando a nossa própria maturidade. Isso vai nos fortalecer e nos abastecer profundamente, né? Então, o que mais importa para nós, a prosperidade que deve estar em primeiro plano para nós é a prosperidade material, que ela sim nos preenche e nos torna plenos. Exatamente. É interessante a gente pensar, né, que quando nós buscamos nos preencher com o que é material, né, Zivandro, a gente fica numa busca constante de satisfação pessoal, satisfação egóica, né? E aí tu fala na questão da saturação, cansa, né? Porque você vai buscando e buscando e essa saturação nunca e essa satisfação nunca chega. Por quê? Porque a gente está buscando preenchimento na bagagem errada, né? A gente está se preenchendo de algo que a gente pode ter as riquezas maiores da vida, como tu bem falou. Não é que não precisemos ter, né? Porque para algumas coisas elas são muito úteis, mas não são essas riquezas materiais que vai nos preencher, né? Porque nós precisamos estar ali preenchidos espiritualmente, né? Então o que vai acontecer é a gente estar buscando esses preenchimentos materiais e aí não encontrando, aí a gente vai querer preencher esse vazio ainda mais e aí não vai encontrar. E aí vai querer controlar o tempo e não vai conseguir, vai querer controlar o externo e não vai conseguir. E aí cada vez que não consegue, tenta mais e aí não encontra, aí fica esse círculo vicioso. Vai, busca, não encontra e despende mais esforços e não consegue preencher. E esse movimento circular, ele vai te dando essa sensação de ansiedade, porque é uma busca que não tem um resultado nunca, porque simplesmente nós estamos indo beber da fonte que não vai nos preencher. E quando aquela fonte está ali mais fácil, mais dentro de casa, mais dentro de nós, né? E a gente vai buscar a fonte que está lá fora, que eu preciso caminhar e caminhar. E aí não tem como não nos sentirmos exaustos
e, e ansiosos, né? Porque a gente está buscando o preenchimento daquilo que não nos vai encher. Vamos retomar aí o resumo das dicas terapêuticas. A primeira dica terapêutica: confiar na providência divina, a bondade e a sabedoria de Deus. A segunda dica terapêutica: tomar a si próprio como parâmetro comparativo. A terceira dica terapêutica: viver o presente. É no presente que realizamos as transformações importantes da nossa vida. E a quarta, primazia da prosperidade espiritual. Então, são 4 dicas básicas, né, Evandro? Claro que tem muitas outras, né? Mas essas 4 são um suporte, assim, incrível para a gente conseguir melhorar esse estado de ansiedade que nós temos vivenciado. E eu falo isso por experiência própria. Então, você que nos acompanha, né, esse é o momento ainda, se você ainda não fez o compartilhamento dessa live, né, vamos levar essa mensagem a mais pessoas, nos ajudem, compartilhem, tá? Que a live ela fica aí um conteúdo disponível para que qualquer pessoa possa depois acessar, né? E com a providência divina, com a ajuda dos nossos anjos, se esse conteúdo tiver em mais páginas, eles vão arrumar um jeitinho de levar essa pessoa lá no Facebook ou lá no YouTube, onde esse conteúdo também vai estar disponível, para que a pessoa acesse, né? Esse acalento, esse repensar a vida, esse se abastecer interiormente, pode ser muito significativo para alguém que já sofre com ansiedade e que pode entrar num quadro de adoecimento mais grave. Exatamente. É bom tu ter falado nisso, Evandro, porque tem o estado de ansiedade, né, que é algo muito natural, né, a gente passa por alguns estados, porque o estado de ansiedade é algo que não dura, você vivencia algo, mas depois passa. Mas existe a ansiedade generalizada, que é um caso grave da ansiedade, ou seja, quando você não cuida do seu estado de ansiedade, você entra numa ansiedade generalizada, ou seja, vive naquele estado de ansiedade frequentemente. Então, tem essas duas diferenças. Existe o estado de ansiedade e a ansiedade generalizada. Então, como o Evandro colocou, é preciso que nós busquemos tratar, né, porque ainda que seja algo, digamos que recorrente, o estado de ansiedade, não tratado, ela pode ser generalizada. E aí é algo mais complicado, porque vai dar aí também margem para outras doenças emocionais. De repente, se alguém tem assim aquela ansiedade, falta assim 2 horas de tempo para chegar uma visita em casa. Aí começa a bater assim aquela alegria, você começa a imaginar a pessoa chegando, tá quase na hora, aquela ansiedade gostosa, essa sadia, faz parte da vida. Agora, se alguém me avisa, né, com 6 meses que vai me fazer uma visita, e aí eu começo a pensar desesperadamente nessa visita 6 meses antes dela acontecer. E isso já incomoda o meu sono, já durmo pouco, já amanheço estressado, não consigo parar de pensar nessa visita que vai acontecer daqui a tanto tempo. Então, esse pensamento deslocado, acelerado, é uma coisa que está lá na frente, mas eu já estou vivendo de uma forma tão antecipada, doentia até, prejudicial, violenta. Então, isso vai nos abalar emocionalmente e vai nos levar ao quadro, né, que o Robson aqui faz referência como sendo uma ansiedade generalizada, que toma conta de nós todos, toma conta da nossa vida numa proporção muito grande. Então, ansiedadezinha pequena, normal. Agora, aquelas que engolem a gente, aí, né, cuidado com elas. Exatamente. Aí você passa a viver 24 horas com aqueles batimentos acelerados do coração, falta de ar, dorme mal. Quando o distúrbio do sono é muito recorrente no quadro de ansiedade. Ou você dorme mal durante a noite, não consegue dormir nada, ou dorme com vários cortes, né, acorda muito durante a noite, ou dorme demais. E a pessoa ansiosa também tem um medo muito grande, né? Uma preocupação. Na história da visita, ela vai pensar alguma coisa vai dar errada.
A visita não vai chegar em casa. Pode ter um acidente de avião, pode ter um acidente de carro. Quando chegar aqui em casa, pode ser que falte energia. Será que quando vier vai ter tal coisa disponível? E a pessoa tem uma visão pessimista, né? Uma preocupação de que vai acontecer algo errado. E aí ela fica nesse estado. Não é uma ansiedade gostosa, né? De esperar o melhor acontecer. É um medo permanente do futuro não chegar. Vai gerar angústia, né, Zivandro? A sensação do aperto no peito, a sensação de estar sufocado, e os batimentos acelerados, como já foi dito, e a questão, algumas pessoas, Zivandro, também tem a questão da compulsão alimentar, estão ali tão na ansiedade que querem comer, ou não conseguem comer. Vão tentar se aliviar, né? Aliviar da dor, do medo. E tem também outras que descontam na questão da relação sexual também. Ou perde o libido, ou tem um libido exagerado. Então, isso tudo é um fator que precisa ser cuidado, que você vê. É só digamos que uma palavrinha chamada ansiedade, mas que ela tem ali, se não tratada, consequências gravíssimas, né? E aí, essas 4 dicas que nós demos hoje já são dicas que vão lhe auxiliar, porque, como o Isvandro falou, da visita de 6 meses, né? Você já está pensando no futuro, e essa visão pessimista. Então, vive o presente, né? Confia nas leis divinas, né? O que mais foi dito, Isvandro? A pessoa, estou lembrando aqui de viagem, né? Quer que fale das dicas? Sim, só para a gente trazer isso aqui para essa situação. Então, assim, digamos que numa viagem que eu fiz, né, aí alguma coisa deu errado. Eu esqueci de levar camisas suficientes, né? Ou não coloquei camisa nenhuma dentro da minha mala. E isso foi gerado por um estado de ansiedade, porque tão preocupado com a viagem, faltavam meses. E aí eu fiquei naquele estado de preocupação que eu perdi até o meu raciocínio. Aí, quando eu fui arrumar a mala, eu já estava nervoso e não botei camisa. Aí, quando aparece uma nova viagem para fazer, aí eu já fico nervoso mais uma vez. Não, porque da outra vez que eu viajei, aconteceu tal coisa errada comigo. E aí a pessoa, ela não gere bem o tempo, porque ela fica ora mergulhada no passado, ora mergulhada no futuro, e ela não consegue se concentrar no presente, para se fazer produtiva no presente, né? Para construir o que tem que ser construído no presente. Arrumar a mala, fazer a comida, aguardar a visita. Não se alimenta direito, e aí tu fala nessa questão da viagem, às vezes a pessoa não coloca roupa, ou coloca roupa demais, porque vai fazer chuva, porque vai fazer sol, essa roupa é para neve, e lá nem neva, né, no canto que a pessoa vai. Mas se nevar, já tem. Então a pessoa cria ilusões para coisas que poderão não acontecer. Então, retoma para a gente as 4 dicas para a gente finalizar. Confiar na providência divina. Deus é bom e sábio. Tomar a nós próprios como referência para saber se a gente está melhorando. Não ficar se comparando aos outros para ver se a gente é melhor, mas se comparar a si próprio num passado recente para ver se eu estou me melhorando. Vivenciar o momento presente. É no presente que eu faço as coisas acontecer. Não é no futuro, não é no passado. As coisas acontecem no presente. E a 4ª dica terapêutica, priorizar a prosperidade material. Não tenho que me encher de penduricalho, eu tenho que me encher internamente. No caso, espiritual, né, Zé? Espiritual, eu não falei espiritual? Não falaste material, mas tudo bem. É a prosperidade espiritual, é essa que vai nos preencher interiormente. A prosperidade material é só penduricalho, é só ilusão que a traça corrói, como diz o Evangelho. Ele estava testando para ver se a gente estava atento, se eu estava atento aqui. Era isso. Gente, vamos ver aqui se tem algum comentário novo. Tivemos aqui a Jane, minha irmã, falou aqui, o perdão é um remédio para a alma. Muito bem, Jane, é isso mesmo. Eu acho que esse remédio chamado perdão, ele deixa a nossa alma curada, a nossa alma sarada. E a gente ali passa a viver, como a Andressa mais lá em cima falou, a amorosidade, porque a gente passa
a viver quem somos de verdade a partir desse remédio chamado perdão. Muitos terapeutas falam que nós temos a capacidade da autocura. Então, a gente se cura com os remédios da alma, né? Sem custos financeiros. E quando a gente não pratica o perdão, não cura aquela ferida que está lá dentro de nós, a gente acaba depois adoecendo do coração. Porque quem não perdoa tende a desenvolver problemas pulmonares, cardíacos, e aí você vai ter que talvez fazer cirurgia e ter grandes custos com remédios, além de ser algo bem penoso, né? Ter essas intervenções invasivas da medicina para tratar o que a gente não cuidou mais lá atrás. E aí entra uma questão, Isvano, que de repente quando você vai lá, faz todas essas cirurgias e tal, só que como você não mexeu na raiz, hora ou outra aquilo reaparece, né? Porque você fez ali o efeito o tratamento paliativo, cuidou da parte mais visível, mas esqueceu de mexer na raiz. Digamos que a pessoa já tem aí uns 60 anos, fez um procedimento, cuidou do coração, com 68 anos desencarnou. Aí depois vem uma criança, né, numa próxima encarnação, com 8 anos de idade já apresenta o problema cardíaco. Por quê? Porque o espírito não foi tratado. E aí você cuidou de um corpo físico aqui nessa encarnação, mas o que veio depois já vem apresentando as deficiências daquilo que você não trabalhou na encarnação anterior. São assuntos assim muito bons que dá para uma live, né? Dá para a gente trabalhar isso, que a gente vai ouvindo e a gente quer falar mais. Mas, gente, aqui a Angélica também está conosco, Isivanda, Angélica, com atraso, mas cheguei. Que bom, Angélica. Que bom. Seja bem-vinda. E a Leide Pina também está aqui conosco, já está aqui. Gente, a gente está se despedindo, né, Isivanda? Mas antes da gente se despedir, eu queria, para quem está aí e que de repente não se inscreveu ainda lá no nosso canal no YouTube, que você possa ir lá, tá? E se inscrever lá, Consultório Equilíbrio, acessa aí, só buscar lá no YouTube, Consultório Equilíbrio. Depois que você acessar a página, você vai lá, inscreva-se, ativa o sininho, e a gente vai estar disponibilizando aí vários vídeos. A gente está com um projeto para essa semana, de iniciar os vídeos, ele me olhou assim porque faz tempo que eu estou enrolando ele, a gente iniciar uns vídeos aí de umas séries, tá? Ele está com um projeto aí dos chakras, eu estou com um projeto aí das emoções, então a gente vai estar disponibilizando, são vídeos que possivelmente não estarão no Facebook, mas que estarão lá no YouTube. Então, para que você tenha esteja, como é que eu posso dizer? Seja por dentro, né, desses temas, inscreva-se lá no nosso canal que a gente vai disponibilizar lá, tá? São alguns vídeos curtos, né, mas com umas dicas muito diretas, né? Aqueles vídeos rápidos, né? Que às vezes uma live fica ali 1 hora e meia acompanhando, exige um pouco mais de nós. E a gente pretende se lançar esse universo dos vídeos mais curtos, né? São mais dinâmicos, acho que mais fáceis de se assimilar também. Uma linguagem diferente também. Então, para quem não se inscreveu, não sabe, aí Consultório Equilíbrio, tá bom, gente? Vão lá no YouTube, busque Consultório Equilíbrio, tá? A gente também tem a página no Facebook, que lá a gente lança também todas as informações do consultório que nós temos. Então, é importante que nós tenhamos essa parceria com cada um de vocês, tanto no Facebook quanto no YouTube. Participem aí dessas nossas páginas, tá bom? No mais, gente, a gente quer agradecer a participação de todos. O Isivandro vai encerrar aqui com a nossa oração final e a gente agradece assim, imensamente a participação de cada uma das pessoas que estiveram conosco nesta tarde, né? Ainda que o encontro dessa tarde esteja acabando, se possível, compartilhe para que essas informações cheguem a outras pessoas, porque o que nos importa é, independente de estar online ou não, mas que essa informação possa chegar para mais pessoas, que outras pessoas possam ser beneficiadas, né, provar um pouquinho desse conhecimento que nos é proporcionado através da boa espiritualidade. Então, a nossa gratidão a Deus nesse momento, né, por ter nos permitido
esse encontro, né, ter permitido o acompanhamento de cada um de vocês, né, que Ele possa, neste momento final, nos preparar, né, continuar agindo em cada um de nós, para que as mensagens dessa live continuem ecoando nas nossas consciências persistentemente, né, de forma que gradualmente nós possamos ir realizando a limpeza no nosso interior, removendo tudo aquilo que a gente já tem consciência que nos atrapalha no nosso crescimento, na nossa amorosidade, e também determinadas energias que nós fomos acumulando ao longo dessa grande jornada, que estão sedimentadas em nós e que nós não temos consciência dela. Que Deus possa manter os seus anjos, esses espíritos sábios e generosos ao nosso lado, para que na medida em que a gente for recordando dessas reflexões, na medida em que a gente for nos deixando abastecer por essa luz que nos cobre e que nos adentra intuitivamente, né, nessa generosidade de Deus que é permanente para conosco. Que nós possamos estar no nosso dia a dia sempre abertos a essas oportunidades e para esses momentos que Deus, nas horas mais inusitadas, estará sempre conosco, agindo em nosso benefício, contando com a nossa atenção e os nossos esforços, para que a nossa pureza, o nosso amor, a nossa luz se façam plenos. Que onde nós estivermos, que essa plenitude, que essa irradiação de luz possa também beneficiar a todos os que convivem conosco, aos nossos familiares, aos nossos amigos e a todos os acompanhantes espirituais, aqueles que se aproximam de nós sempre mais luz, sempre mais amor. Que assim seja. Que assim seja. Temos aqui um comentário do Gilson, não posso deixar de ler antes de nós nos despedirmos. Gilson diz assim, nosso companheiro Gilson, né, que está sempre nos acompanhando. Obrigado, Gilson, gratidão pela companhia sempre, tá? Você é uma pessoa muito querida. Parabéns, meus amigos, muito esclarecedores os assuntos abordados. O quanto temos que vivenciar o presente de forma harmoniosa, sem se aprisionar com os erros do passado. Que tudo isso sirva para nos motivar a uma reforma íntima, um despertar, melhorando as nossas atitudes, amando e perdoando. Não poderíamos finalizar, Svandro, com uma mensagem melhor do que essa, que sintetiza tudo que nós discutimos hoje, falamos e dialogamos nessa tarde. Gilson, muito esclarecedor e assertivo com as palavras dele. É um prolongamento da oração, que eu tenho para te dizer só que assim seja, né? Que assim seja. Vamos, não nos cansemos, né, de repetir, de falar coisas bonitas, porque as nossas mudanças mais profundas, elas resultam da persistência, da repetição. Não nos desesperemos, não nos desanimemos, porque a gente tentou e não conseguiu. As mudanças mais profundas e mais significativas, elas resultam da repetição. Então vamos repetir coisas bonitas, como orações, que elas vão acontecer em nossas vidas. Que assim seja. Então, gente, a gente está finalizando aqui esta noite, começamos à tarde, estamos à noite, a gente fica muito agradecido, cheios de gratidão pela participação de todos vocês aqui nessa tarde.
que vocês possam ficar com Deus, que nós estejamos todos na boa sintonia com a boa espiritualidade. Gratidão por cada um de vocês. Gratidão. Tchau, tchau.